O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Os pais de Jesus iam todos os anos a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele completou 12 anos, subiram para a festa como de costume. Passados os dias da Páscoa, começaram a viagem de volta, mas o menino Jesus ficou em Jerusalém sem que seus pais o notassem. Pensando que ele estivesse na caravana, caminharam um dia inteiro. Depois começaram a procurá-lo entre os parentes e conhecidos. Não o tendo encontrado, voltaram para Jerusalém à sua procura. 3 dias depois, o encontraram no templo. Estava sentado no meio dos mestres, escutando e fazendo perguntas. Todos os que ouviam o menino estavam maravilhados com sua inteligência e suas respostas. Ao vê-lo, seus pais ficaram muito admirados e sua mãe lhe disse: meu filho, por que agiste assim conosco? Olha que teu pai e eu estávamos angustiados à tua procura. Jesus respondeu: por que me procuráveis? Não sabeis que devo estar na casa do meu pai? Eles, porém, não compreenderam as palavras que lhes dissera. Jesus desceu então com seus pais para Nazaré, e era-lhes obediente. Sua mãe, porém, conservava no coração todas estas coisas, e Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça, diante de Deus e diante dos homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, estamos no tempo do Natal e estamos celebrando o segundo mistério do Natal. Lembremos-nos que o Natal não é a festa do aniversário de Nosso Senhor. E não é simplesmente a festa do nascimento de Nosso Senhor. Às vezes, alguém pode pensar que o Natal consista apenas na festa do nascimento de Nosso Senhor. E não. O Natal compreende 5 mistérios, 5 realidades que nós celebramos durante o tempo do Natal, porque expressam a sua essência. Então, se alguém lhe perguntar o que é que nós celebramos, o que é que se celebra no Natal, você vai então a partir de agora saber de cor. No dia 25 de dezembro, nós celebramos sim a festa do nascimento de Nosso Senhor. Deus que se faz um ser humano, o Filho de Deus que se faz filho do homem, para que os filhos dos homens, nós, sejamos feitos filhos de Deus. É aquilo que os santos, de uma maneira
particular, Santo Agostinho vai falar de admirabile commercium, isto é, admirável troca. Ele trocou a sua divindade pela nossa humanidade. Ele, que é Deus, se fez homem para que os homens sejam feitos Deus. Isso mesmo. Nós somos, como diz São Pedro na sua carta, nós somos chamados a participar da natureza divina. Agora, isto que ele é por natureza, nós seremos por graça, nós seremos por adoção. Deus nos concederá esta graça, mas esta troca que Deus faz conosco. Pois bem, mas este é o primeiro mistério do Natal, mas não o único. De acordo com as solenidades, com as festas celebradas neste ano, porque às vezes a ordem pode mudar um pouco. Então, o segundo mistério é o que nós estamos celebrando hoje, o mistério da Sagrada Família. Deus, quando se fez homem, ele assumiu uma família para santificar as famílias. Ele quis ter uma mãe e um pai, segundo a lei, mas um pai. Ele assumiu uma família para nos ensinar a ser família. E é este mistério que nós hoje estamos celebrando. No dia de Santa Maria, Mãe de Deus, que nós chamamos de missa de Ano Novo, nós celebraremos o terceiro mistério do Natal. Isto é, Jesus Cristo, o Filho de Deus, ele teve uma verdadeira mãe. Ele nasceu como as crianças nascem. Ele foi formado das entranhas da Virgem Maria. E como ele é Deus, a sua mãe é mãe de Deus. Então ele revela para nós a sua mãe, a Virgem Maria, que é também a nossa mãe. E é o terceiro mistério. Primeiro mistério, nascimento. Segundo mistério, ele assume uma família. Terceiro mistério, ele nos revela a sua mãe, a Panagia Theotokos, a toda a Santa Mãe de Deus. O quarto mistério, ele se manifesta como o Salvador dos pagãos. Ele não é apenas o Salvador de Israel, mas ele é o Salvador de todos os povos representados nos 3 reis magos. É a festa, é a solenidade da Epifania, que nós aqui chamamos de festa de reis. E o quinto mistério é Jesus Cristo, com 30 anos, sendo batizado no Jordão por João Batista, manifestado como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o Messias esperado e ele vem para carregar sobre si os pecados da humanidade inteira. Então percebe que o Natal não é simplesmente a festa do nascimento de nosso Senhor, porque até mesmo pelo Evangelho de hoje, Jesus Cristo já é aqui apresentado com 12 anos de idade, perdido no templo. Então não pode ser simplesmente a festa do nascimento de nosso Senhor. Pois bem, então voltemos aqui para o mistério que nós hoje estamos celebrando, que é o mistério da Sagrada Família. A igreja apresenta a Sagrada Família como modelo de imitação para todas as famílias. Na oração coleta, nós rezamos: ó Deus de bondade, que nos destes a Sagrada Família como exemplo, concedei-nos imitar em nossos lares as suas virtudes. Concedei-nos imitar em nossos lares as suas virtudes, aquilo que a Sagrada Família viveu. E o que foi, meus santos, que a Sagrada Família viveu? Como foi? O que é que a Sagrada Família tem a nos ensinar? A Sagrada Família viveu a soberania de Deus, a supremacia de Deus, a centralidade de Deus. A Sagrada Família não quis e não fez nada de contrário à vontade de Deus. E neste sentido, é um exemplo para todas as nossas famílias. Nós podemos ver Jesus Cristo,
que entra no mundo, como diz o autor da carta aos Hebreus. Quando ele entrou no mundo, ele entrou com a frase: eis que venho fazer a vossa vontade, Senhor. Então, Jesus Cristo, que não viveu para si, que não viveu para os seus próprios interesses, quando a segunda pessoa da Santíssima Trindade entrou na terra e se revestiu da nossa humanidade, se fez verdadeiramente homem, ele não veio a este mundo para fazer a sua vontade, para ser servido, para buscar os seus interesses, mas para fazer a vontade do Pai e para buscar os nossos interesses, porque para buscar a nossa salvação. Então é um exemplo para nós, porque muitas vezes as famílias se desestruturam, se esfacelam, ruem. Por quê? Porque as pessoas começam a buscar os seus próprios interesses. E eu, como é que fico? Eu também quero me realizar. Eu também tenho o direito de ser feliz. Quando você ouve alguém pronunciar uma frase semelhante, saiba que muito provavelmente um quê de egoísmo ali está presente. E às vezes não é apenas um quê, mas muito de egoísmo ali se manifesta. E nós iremos ver que na família de Nazaré não havia esta busca dos próprios interesses, mas a busca dos interesses de Deus. Mas é claro, meus santos, se nós não suplicarmos a graça de Deus, isso será uma querela, será uma frase romântica, bonita, mas inaplicável. Será uma realidade distante, será uma ilusão, uma realidade inalcançável. Então nós precisamos pedir a nosso Senhor a graça para viver isso na nossa vida e, consequentemente, viveremos isso nas nossas famílias. Famílias, sejam o homem, a mulher e os filhos, mas família também, a família espiritual, a comunidade. Isto é, quando nós temos estes mesmos sentimentos de Cristo no nosso coração, nós estamos no caminho da santidade e da verdadeira realização. Então, pedir a nosso Senhor a graça de estar voltado para a sua santíssima vontade. Dá-me, Senhor, a graça de buscar os teus interesses, pois neles estão a minha verdadeira felicidade. Dá-me, Senhor, a graça de buscar te amar acima de todas as coisas, mais do que todas as coisas, em primeiro lugar, porque nisto consiste a minha salvação e a minha felicidade. E não tenhamos dúvidas que, aplicando aqui no contexto da família, se vivermos isso, a nossa família, você homem casado, você mulher casada, você filho, você pai, a sua família tem tudo para dar certo, desde que nós imitemos as virtudes da Sagrada Família. Vemos a Virgem Maria na sua total docilidade e disponibilidade à vontade de Deus. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim, segundo a vossa palavra. Isto é, uma total e completa abnegação de si mesma, um desprendimento de si mesma, uma pobreza de sequer se possuir a si mesma, mas fazer a vontade de Deus. Isso nós devemos pedir a cada dia, meus santos, ouvindo a palavra, recebendo a Eucaristia, rezando o Santo Terço, nas nossas orações particulares, porque todo pecado é uma revolta contra este princípio. Você pode olhar, quando você peca, você está se colocando em primeiro lugar, em detrimento de Deus, em prejuízo de Deus, negando os direitos de Deus na sua vida. Direitos de Deus, estes
que são sempre salvíficos para nós, mas direitos de Deus. Então pedir a nosso Senhor este desapego de si mesmo, para que nós queiramos, para que nós nada queiramos e nada façamos fora da vontade de Deus. Mas isso nós precisamos suplicar constantemente a graça de Deus, porque desde o pecado dos nossos primeiros pais, existe esta revolta dentro de nós contra a vontade de Deus, os desígnios de Deus, os mandamentos de Deus. Pois bem, nós vimos aqui Jesus, na sua total e completa disponibilidade a Deus, docilidade à vontade de Deus. Vimos na vida da Virgem Maria e de São José. São José, que o anjo lhe aparece e diz: José, não temas receber como esposa Maria. O que ela carrega no seu ventre é fruto do Espírito Santo. Diz então que José abraça a vontade de Deus, os desígnios de Deus, os planos de Deus para a sua vida. Não tenhamos dúvidas que naquele primeiro momento foi uma renúncia também, porque ele não pensava, ele não cresceu pensando: eu serei o pai segundo a lei do Filho de Deus. Então José, que é total docilidade à vontade de Deus. E o anjo que vem e diz: José, levanta-te, pega o menino e sua mãe e foge para o Egito, que querem matar a criança, o menino Jesus. E José prontamente se levanta e vai para o estrangeiro passar dificuldade, né? Porque pobre num país estrangeiro, imagine aqui as dificuldades. Mas Deus mandou e José obedeceu. Depois, levanta-te, pega o menino e a sua mãe e volta para Israel. E José se levanta, pega o menino e a sua mãe e volta para Israel. Essa obediência de José a Deus. E que nós precisamos, meus santos, pedir a nosso Senhor que coloque no nosso coração esta obediência a Deus presente na Sagrada Família. Presente em Jesus, presente na Virgem Maria, presente em São José. O Evangelho de hoje diz, né, que Jesus era-lhes submisso, que Jesus era-lhes obediente a José e a Maria. O Filho de Deus, aquele que fez todas as coisas, aquele para o qual todas as coisas foram feitas, era obediente a duas criaturas, a José e a Maria. Meus irmãos, celebrar a Sagrada Família é lembrar que nós somos chamados a ser família de Deus. Nós fomos feitos família de Deus já no nosso batismo, mas precisamos crescer na familiaridade. Mas não há família com Deus, não há familiaridade com Deus, se não houver docilidade, obediência, confiança, amor. Então peçamos a Deus a graça de o nosso coração ser um coração verdadeiramente filial, que nós confiemos na vontade de Deus, mesmo quando não a compreendermos. Pense, José, que abraça a vontade de Deus sem compreendê-la com toda a clareza. Ouvimos hoje no Evangelho que quando Jesus disse à Virgem Maria: não sabeis que eu devo cuidar das coisas do meu Pai? Diz que nem ela compreendeu a profundidade daquela palavra, mas que guardava no seu coração. Então, não poucas vezes nós não compreenderemos os desígnios de Deus, mas nós iremos viver, inclusive as dificuldades da nossa vida, com espírito de fé, porque foi assim que a Sagrada Família viveu as dificuldades. Imaginemos aqui a extrema pobreza na qual nasceu o Filho de Deus. Ninguém aqui nasceu numa estribaria.
Ninguém aqui nasceu num lugar onde são guardados o burro, o cavalo, o jumento. Ninguém aqui foi deitado num coxo. O Filho de Deus, quando nasceu, nasceu entre os animais, porque não tinha um lugar onde nascer. Extrema pobreza. Depois a dificuldade em um país estrangeiro, porque querem matar o menino. E lá vão então aflitos José e Maria carregando aquele menino para que ele não seja morto. Imagine aqui as dificuldades, inclusive até dificuldades financeiras naquele país estrangeiro. Mas viveram tudo aquilo como isso faz parte dos desígnios de Deus. Este sofrimento faz parte dos planos de Deus. Era necessário que o menino fosse para o Egito. Era necessário que ele fosse odiado desde o seu nascimento. Por quê? Porque as trevas odeiam a luz. Não quer comunhão com a luz. Então é também um ensinamento para nós. Para que nós vivamos também na nossa vida os nossos sofrimentos familiares, sofrimentos individuais, com espírito de fé. Se Deus que me ama permitiu este sofrimento, é porque Ele tem um significado na minha vida. E eu que quero imitar na minha vida, e na minha vida em família, as virtudes da Sagrada Família, eu também sou chamado a viver este sofrimento com espírito de fé. Só assim, meus irmãos, nós iremos de verdade celebrar a Sagrada Família, porque celebrar a Sagrada Família não é apenas a afirmação desta verdade. Jesus Cristo, o Filho de Deus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, nasceu numa família, mas também assumiu todas as famílias e convidou-as todas a imitar as virtudes nela vividas. Isto é, convida, chama todas as famílias a imitar as virtudes vividas na Sagrada Família. Mas isto não é um fardo insuportável. Isto é, se nós fôssemos apenas chamados a imitar as virtudes da Sagrada Família, seria um fardo insuportável, um peso insuportável. Mas a graça nos é oferecida. A graça de podermos viver este amor generoso, esta inclinação total para Deus, está voltado para o seio do Pai, para a vontade do Pai, para o projeto do Pai. Esta graça nos é oferecida. Nós, se permanecermos em estado de graça e suplicarmos, nós iremos recebê-la. Então peça, já agora no início desta celebração, peça no fundo do seu coração: meu Deus, coloca no meu coração, coloca no coração do meu pai, coloca no coração da minha mãe. E aí a esposa diz: coloca no coração do meu marido, e coloca no meu coração. E o marido diz: coloca, Senhor, no coração da minha esposa, e coloca no meu coração. Estas disposições para que nós possamos ser uma família que vive o exemplo, que imita as virtudes da tua família. Jesus, Maria e José. A minha família é vossa. A minha família quer vos imitar. Então que nós não apenas participemos como espectadores, mas participemos desta Santa Missa, pedindo a Deus a graça que nos é necessária para viver isso, cada um no seu estado particular, na sua família em particular. Pois bem, à luz destas verdades, lancemos o olhar sobre as leituras que nos são apresentadas. A segunda leitura de hoje, retirada da carta de São Paulo aos Colossenses, diz: irmãos, vós sois amados por Deus, sois os seus santos eleitos, por isso, revesti-vos de sincera misericórdia, bondade, humildade, mansidão e paciência, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos mutuamente, se um tiver queixa contra o outro, e terá. Nós teremos queixas. Os filhos terão queixas com os seus pais. Os pais terão queixas dos filhos.
O marido terá queixa da sua esposa, porque ela não é a mulher perfeita, ela é a sua mulher. Perfeita, não. A mulher, sem sombra de dúvidas, a mulher com certeza, vai ter queixa do seu marido. Por quê? Porque ele não é o marido perfeito, mas ele é o seu marido. E se você quer viver na sua vida familiar as virtudes da Sagrada Família, você vai ultrapassar esses desafios, porque nós somos homens e mulheres marcados pelo pecado original. Então não haverá uma família que seja paz e amor o tempo todo, alegria e concórdia o tempo todo, mas haverá ocasião em que nós seremos chamados a suportar um ao outro, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos mutuamente. Quem não está disposto a perdoar, não vai, meus santos, amar de verdade. E se a família não estiver alicerçada neste amor cristão, a concórdia vai ruir. Se eu não estiver motivado por esta realidade, pela graça de Deus a que eu tenho acesso na minha oração pessoal, graça de Deus a que eu tenho acesso na leitura orante da palavra de Deus, graça de Deus a que eu tenho acesso por meio dos sacramentos. Se eu não estiver constantemente ligado à graça de Deus, eu não terei o amor necessário, a força necessária para cumprir a minha missão na minha família, que é amar e amar até o fim. Que foi assim que Jesus Cristo nos amou. Ele nos amou e nos amou até o fim, morrendo numa cruz. Então cada um aqui no seu estado de vida é chamado a viver estas realidades, que percebe que não são realidades bucólicas, românticas, mas realidades bem concretas, em que todas as famílias experimentam. Eu tenho certeza que dizendo isso, as famílias aqui, os maridos, as esposas, os filhos, os pais, já começam a se contextualizar. Mas pelo amor de Deus, não aplique isso para ele. Não aplique isso para ela. Aplique isso para si. Aplique isso para você. Isto é, eu preciso aprender a suportar com caridade. Eu preciso aprender a perdoar. Eu preciso aprender a ser misericordioso, bom, humilde, manso e paciente. Não fique dizendo, olha, você precisa ser assim, tá? Olha aí a família pensada por Deus. Tem que ser assim, você não é nada paciente. Não, não é este o caminho. O caminho é cada um aplicar para si. E cada um aqui tentar melhorar, para que a mudança comece a partir do seu coração. E é por isso que aqui a igreja pega este texto de Colossenses e coloca neste domingo da Sagrada Família para ensinar as famílias a serem família segundo o projeto de Deus. Família, a imagem da Sagrada Família. Mas, sobretudo, amai-vos uns aos outros, pois o amor é o vínculo da perfeição. E sede agradecidos. Por quê? Porque Deus nos amou, Deus nos perdoou, Deus é paciente comigo, Deus é misericordioso. Então, da mesma maneira que Deus me trata, eu vou procurar então tratar os meus filhos, os meus pais, o meu marido, a minha esposa. Cada um reproduzindo para o outro aquilo que tem experimentado em si. Por isso que é importante, repito, sem vida de oração, sem uma experiência concreta, verdadeira, cotidiana do amor de Deus, você não vai conseguir viver isso na sua vida, porque aqui ninguém é herói. Porque aqui ninguém é todo poderoso, é todo poderosa, e conseguirá por conta própria, pelas suas próprias forças, pela grandeza da sua natureza, amar dessa maneira. Nós necessitamos da graça de Deus. Então, quando nós experimentamos, quando nós vemos a nossa miséria e o quanto Deus nos ama,
e este amor dele é eficaz e transformador na nossa vida, nós começamos a reproduzir uns com os outros aquele amor de Deus recebido. Por isso que continua aqui São Paulo: do fundo dos vossos corações cantai a Deus salmos, hinos e cânticos espirituais em ação de graças, sabendo que tudo de Deus recebemos. Tudo o que fizerdes, em palavras ou obras, seja feito em nome de Jesus Cristo. Então você que vai amar sua esposa, você que vai amar o seu marido, você que vai honrar o seu pai, honrar a sua mãe, você vai fazer isso por causa de Jesus, em nome de Jesus. Não porque o seu marido mereça, pode ser que ele mereça, ótimo, mas provavelmente nem sempre merecerá. Não somente por causa da sua esposa, pode ser que ela seja uma esposa maravilhosa, mas meu santinho, provavelmente nem sempre ela será, porque nós somos doentes, nós somos pecadores, nós somos marcados pelo pecado original. Então haverá momentos que você verá a feiura dela, mas quando você faz em nome de Jesus, por causa de Jesus, você não se cansa de amar, de servir, de perdoar, de ser paciente, de recomeçar, porque tudo você faz por causa de Jesus. E percebe que isso é aplicável, sim, sem sombra de dúvidas, na família, mas é aplicável em todas as nossas relações. O padre, ele é padre e ele ama a sua comunidade e serve a sua comunidade por amor a Deus. Porque se fosse por amor a vocês, vocês não são tão bonzinhos assim para eu amar tanto vocês. É por amor a Deus. Aí o sacerdote consagra a sua vida para amar e servir aquela comunidade por causa de Deus. E vocês vão amar e respeitar e honrar os padres de vocês por amor a Deus. Não porque necessariamente os padres de vocês sejam maravilhosos, mas por amor a Deus, por fé, vocês vão honrar o pai, vão rezar pelo padre, vão respeitar aquele sacerdote, por amor a Deus. Então, percebe que a referência primeira e última deve ser sempre Deus. Tudo por causa de Deus. Eu sirvo por causa de Deus. Eu perdoo por causa de Deus. Eu vou honrar meu pai e minha mãe por causa de Deus. Eu vou respeitar a minha esposa e o meu marido por causa de Deus. Eu vou me abdicar de mim mesmo, dedicando-me à minha esposa e aos meus filhos por causa de Deus. Eu vou renunciar à minha vida e me dedicar ao meu marido e aos meus filhos por causa de Deus. Se não houver esta referência primeira e última, Deus, nós iremos desfalecer no caminho, porque os nossos propósitos cairão por terra. Continua São Paulo, versículo 17, né? Colossenses capítulo 3, versículo 17, tudo o que fizerdes, fazei em nome de Deus, por meio dele, dai graças a Deus o Pai. Esposas, sede solícitas para com os vossos maridos, como convém ao Senhor. Maridos, amai vossas esposas, e não sejais grosseiros com elas. Filhos, obedecei em tudo aos vossos pais. E pais, não intimideis os vossos filhos. E tudo isso por causa de Deus. Então vamos lá, meus santos, vamos começar a analisar como temos vivido em família. Como você tem sido como filho, como você tem sido como pai, como mãe. Que tipo de esposo você tem sido? Que tipo de esposa? Com que afetos e sentimentos e postura de esposa você tem vivido? E se a referência primeira e última tem sido Deus na sua vida. E sabendo, meus santos, que quando isso vivemos, nós glorificamos a Deus. A Deus damos graças, a Deus damos glória, a Deus alegramos,
quando procuramos viver santamente nas nossas famílias. A primeira leitura de hoje, ela é belíssima. Ela vai se ater aqui de uma maneira bem particular com relação aos pais e os filhos. O quarto mandamento da lei de Deus, o primeiro mandamento da segunda tábua, que segundo a Sagrada Escritura, os 10 mandamentos foram postos em 2 tábuas. Na primeira tábua, os 3 mandamentos referentes a Deus. Na segunda tábua, os 7 mandamentos referentes aos homens. E todos eles são postos em ordem de importância. Então, o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. Na segunda tábua, o mandamento mais importante é o quarto: honrar pai e mãe. E vai dizer São Paulo que é o único mandamento, que é o primeiro mandamento em que explicitamente Deus concede uma promessa. Está lá, São Paulo cita isso em Efésios capítulo 6, versículo 2. Diz assim: honra teu pai e tua mãe. É o primeiro mandamento que inclui uma promessa, para que tudo te corra bem e vivas muito tempo na terra. Deus faz uma promessa. É claro que Deus concede graças por todos os mandamentos vividos, mas o único mandamento em que Deus explicitamente promete algo é no quarto mandamento: honra teu pai e tua mãe, e tudo vai te correr bem, e terás muitos anos de vida. No livro do Deuteronômio, no capítulo 5, no versículo 16, está assim: honra teu pai e tua mãe, como o Senhor teu Deus te ordenou, para que vivas por longo tempo e sejas feliz na terra que o Senhor teu Deus vai te dar. Então, uma promessa que Deus concede. Que é claro, quando você honra o seu pai e a sua mãe, você faz isso por causa de quem? De Deus. É a honra devida. É por causa de Deus que você honra as figuras da terra, né? A figura de Deus que eu tenho aqui na terra. As figuras maiores são o meu pai e a minha mãe. E o próprio Jesus, o Filho de Deus, honrou o seu pai e a sua mãe aqui na terra. E aqui, meus irmãos, independentemente da virtude do seu pai, pode ser que o seu pai seja uma tranqueira, pode ser que a sua mãe seja uma pessoa detestável. É até ruim dizer um negócio desse, mas é verdade, às vezes acontece. Isto é, são pessoas não muito agradáveis, mas você, como um filho, por causa de Deus, para honrar a Deus, você honra o seu pai e a sua mãe. Você vai procurar ser um bom filho, ser uma boa filha, um filho dentro do possível que ajuda seu pai e a sua mãe, um filho que não é ausente, um filho que procura ser presente também no sentido do afeto. E isso, é claro, se aplica também aos pais adotivos, né? Aos pais biológicos e aos pais adotivos, porque são aqueles que cuidaram de nós, que nos deram a vida, que se sacrificaram por nós. Honra teu pai e tua mãe. A primeira leitura de hoje, retirada do livro do Eclesiástico, é uma leitura muito adequada a se fazer em casa. Eu até aconselharia a que todos vocês, hoje à tarde, na hora da misericórdia, por exemplo, de vocês meditarem este texto em família, depois fazerem alguma reflexão, mas sempre uma reflexão, pelo amor de Deus, ninguém vai discutir relação refletindo este texto. Do pai jogando na cara do filho jogando na cara do pai. Não. Mas cada um aplicar para si. Será que eu estou vivendo isto que Deus espera de mim? E depois, pode até rezar o texto da misericórdia, suplicando a misericórdia de Deus sobre você e sobre o mundo inteiro. Pois bem, este belíssimo texto que nós ouvimos em cada domingo da Sagrada Família, diz aqui: Deus honra o pai nos filhos e confirma sobre eles a autoridade da mãe. Quem honra o seu pai,
alcança o perdão dos pecados, evita cometê-los e será ouvido na oração cotidiana. Mas é quase que um sacramento. Quem honra seu pai terá os pecados perdoados. Imagine quantas graças. Será ouvido quando rezar. Vai ter a graça de não cair em outros pecados. Quer dizer, Deus é tão bom, mas tão bom, que Ele nos recompensa, que Ele nos agracia com aquilo que já é natural. Porque ninguém precisa ser cristão para honrar pai e mãe. Estamos de acordo que qualquer pessoa de bom senso vai amar o seu pai e a sua mãe. Isso é natural. Pois bem, Deus, Ele vai e eleva e agracia. Deus diz, mas isso não só é uma obrigação própria da natureza, mas Deus concede graças a quem isso fizer, porque Deus quer que todos os homens se salvem. Então Deus concede generosas graças. E continua, quem respeita sua mãe é como quem ajunta tesouros. Então, mesmo que o seu pai esteja errado, mesmo que a sua mãe esteja errada, você não vai fazer o erro, você não vai repetir o erro deles, mas você não vai desrespeitá-los por causa daquilo. Quem respeita a sua mãe é como quem ajunta tesouros. Quem honra seu pai terá alegria com os próprios filhos, terá bons filhos. Quem é um mau filho é como que angariasse para si, trouxesse para si uma maldição de ter maus filhos, porque vai reproduzir com os seus filhos os mesmos sentimentos desajeitados e desorientados que teve com seus pais. Mas se ele foi um bom filho, ele vai orientar também os seus filhos nos mesmos sentimentos. Quem honra o seu pai terá alegria com os próprios filhos, e no dia que rezar será atendido. Segunda vez. No dia que rezar será atendido. Quem respeita o seu pai terá vida longa, e quem obedece ao pai é o consolo da mãe. Meu filho, ampara o teu pai na velhice e não lhe causes desgosto enquanto ele vive, mesmo que ele esteja perdendo a lucidez. Não apenas aqui a lucidez no sentido neurológico de uma pessoa que está sofrendo de demência. Não apenas não desgostar o pai, a mãe, quando perde a lucidez, mas quando ele perde a lucidez moral, quando ele age de uma maneira errada, desagradável, você não vai agir, reagir, corresponder de uma maneira semelhante. Você vai ser bom, você vai ser reto, você vai ser honesto, porque o seu referencial primeiro e último é Deus. Por causa de Deus, eu serei bom com o meu pai. Por causa de Deus, eu serei bom com a minha mãe. E é claro, meus filhos? É claro que os pais também procurarão ser bons com os seus filhos. Mas o mandamento primeiro é dos filhos em relação aos pais. Continua, já está terminando. Mesmo que ele esteja perdendo a lucidez, procura ser compreensivo com ele. Não o humilhes em nenhum dos dias de sua vida. Um filho pode repreender um pai? Pode, com respeito. Nunca sendo grosseiro, desrespeitoso, elevando a voz. Um filho pode e deve repreender um pai. É dever de caridade, mas com toda a caridade, com todo o respeito, porque você é como um súdito diante do seu rei, do súdito diante da sua rainha. É o seu pai, é a sua mãe, a quem você vai corrigir, mas com todo o respeito, sem perder em nada, sem esquecer em nada a dignidade daquela pessoa que está sendo repreendida. Independentemente dos erros dele, dos erros dela. Mas é o seu pai, é a sua mãe, é a figura de Deus para você aqui na terra. Continua. A caridade feita a teu pai nunca será esquecida.
Deus paga bem, meus santos. O céu paga bem. Deus está dizendo, e Deus não sofre de amnésia, nós sofremos. Nós somos muito bons em lembrar as coisas erradas que nos fizeram, mas nos esquecemos com facilidade das coisas boas. Deus é o contrário. Deus esquece os nossos pecados. Ele os joga no fundo do mar, diz a palavra de Deus. Mas as coisas boas que nós fizermos e fizermos aos nossos pais, nunca serão esquecidas por Deus. Mas servirá para reparar os teus pecados, terceira vez. De novo faz referência para a nossa salvação eterna. O amor que você conceder, a honra que você concedeu ao seu pai e à sua mãe, servirá de reparo para os teus pecados e na justiça para a tua edificação. Isto é, te fará, se fores um pecador, vai te ajudar a sair do pecado. Se fores santo, te ajudará a crescer na justiça, na santidade. Peçamos, meus santos, hoje a Deus a graça de vivermos na nossa vida as virtudes da Sagrada Família e que nós nunca nos esqueçamos que tudo aquilo que fizermos ao nosso pai, à nossa mãe, ao marido, à esposa e aos filhos, nós estamos fazendo por causa de Deus e sempre sustentados pela graça de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. De pé, proclamemos a nossa fé. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor.